Salve, salve, terceirão! Tudo certo com vocês aí, ó? Vamos começar essa aula 7 da apostila 4, frente B. Vamos falar aí sobre o mundo em crise. Hoje o mundo em crise que nós vamos falar é a Primeira Guerra Mundial, certo? Sobre a Primeira Guerra Mundial, um assunto que também a maioria de vocês viu no segundo ano do ensino médio. Então a gente tem que, quando fala de Primeira Guerra Mundial, a gente tem que lembrar sobre as origens da Primeira Guerra Mundial, que é muito importante até, é claro, né, principalmente porque quando você precisa, você vai entender sobre a Primeira Guerra Mundial, tem que saber como é que ela começou e depois as fases. Muito bem. Então nós vemos aí que entre as principais causas nós temos o imperialismo, e esse avanço imperialista aí dentro do continente africano e asiático acabou aguçando as rivalidades que já existiam entre os vários países europeus, e isso, é claro, vai acabar sendo um problemaço, que vai acabar desembocando aí na Primeira Guerra Mundial, certo? Então a gente sabe que a partir do momento que existiu a dominação europeia, mais exatamente aí, a dominação inglesa dentro do território africano, a Alemanha tentou correr atrás do prejuízo com a Conferência de Berlim para que fosse redividido o continente, mas a França e a Inglaterra falaram: não, nós não vamos dividir nada, não, vai ficar do jeito que está, e aí isso acaba criando essa rivalidade entre as nações, certo? Uma outra coisa é esse sentimento nacionalista, que no caso aqui da Alemanha, na foto que vocês estão vendo, né, é um sentimento ultranacionalista, vai além do simples nacionalismo, vai tentar propor o que? Olha, nós somos tão nacionalistas que nós pretendemos estabelecer, é claro, o controle da Alemanha sobre todo o mundo, principalmente, é claro, sobre aqueles que eles consideravam como impuros. Vejam vocês que aqui na Primeira Guerra Mundial já existe, no caso da Alemanha, esse sentimento nacionalista ligado a uma etnia, uma raça pura. Já existe o arianismo, tá? E aí a gente vê que nesse início do século XX, todas essas questões ultranacionalistas que acabam reafirmando, pretendem reafirmar a soberania, onde algumas questões de revanche, alguns problemas que aconteceram no século XIX acabam gerando essa questão aí do nacionalismo exaltado, principalmente pela característica do ódio ao outro. E aí a gente percebe que isso vai ser resolvido aí na Primeira Guerra Mundial, tá? Na Península Balcânica, isso também está acontecendo. E é interessante lembrar que na Península Balcânica, aí é o estopim da Primeira Guerra Mundial, mas para vocês terem uma ideia, né? Vocês estão vendo no mapa aí, olha o que é a Península Balcânica aqui. Tá vendo a Grécia, a Albânia, Montenegro, Sérvia, Bulgária, Romênia. E aí o domínio do Império Turco-Otomano e também a presença da Áustria-Hungria aqui dentro do território, tá? Importante lembrar que a Rússia, que está separada aqui do mar Mediterrâneo, a Rússia pretendia ter uma saída para o mar, por isso que a Rússia vai apoiar aí alguns modelos, principalmente aquele defendido pela Sérvia, que é a tal do modelo da Grande Sérvia, um território que uniria aí os vários povos eslavos. E aí, nesse contexto, nessa origem, a gente tem que lembrar da política de alianças. Como é que formaram-se aí as alianças? Bom, então, em primeiro lugar, nós temos um bloco franco-russo, que vai ser formado principalmente para fazer oposição ao bloco da Alemanha e da Áustria-Hungria, e a Itália, com muito esforço diplomático por parte da Alemanha, a Itália entrou na Tríplice Entente. Eu pergunto a vocês e lanço o desafio. Por que a Itália tinha problemas com a Áustria? Repetindo, porque a Itália tinha problemas com a Áustria. O que estava acontecendo aí que acabou levando a Itália a ter esses baita problemas aí com a Áustria, certo? Aí você fica pensando, deixa eu voltar só um pouquinho aqui que eu tinha falado no mapa, eu acho que não tinha aparecido antes.
tá aqui esse mapa, né, que mostra aí a região dos Balcãs, tá? Ó, Império Russo, pretendia ter saída para o Mediterrâneo, dominação da Áustria-Hungria sobre a Península Balcânica e dominação do Império Turco Otomano aqui também na Península Balcânica, certo? Bom, desafio lançado. Por que a Itália tinha problema com a Áustria? Por que ela demorou para entrar para entrar na Tríplice Aliança, tá? E aí tem aquele macetezinho, aquele bisuzinho fácil para você lembrar quais países faziam parte da Tríplice Aliança e quais países faziam parte da Tríplice Entente, tá? Também chamada de Entente Cordiale, formada em 1907 pela Grã-Bretanha, pela França e pela Rússia. França e Rússia já eram aliadas, tá? A Alemanha, a gente sabe que vem despontando, vem crescendo, vem aumentando a partir do momento que se consolidou aí enquanto uma nação em 1871. A Alemanha vai fazer o quê? A Alemanha vai crescer vertiginosamente aí do final do século XIX, no início do século XX. Vai desenvolver tanto que alguns dados mostram que toda a indústria alemã voltada não só à produção bélica, mas também em relação à produção bélica, vai aumentar significativamente. E aí isso aí vai gerar esse cenário, tá? Várias reservas de minério de ferro e carvão, investimento na indústria pesada, expansão do comércio ultramarino e exploração de colônias através do imperialismo, teoria sobre uma suposta superioridade alemã, sentimento nacionalista em relação a uma ascendência germânica e o desenvolvimento da indústria bélica. Isso vai estar dentro da Alemanha, então a Alemanha está ali quase explodindo em relação à guerra, tá? E o estopim da guerra? O estopim. Bom, os motivos nós temos o imperialismo e essas rivalidades e os nacionalismos e alguns sentimentos de revanches. E o estopim? O estopim está lá na Península Balcânica. A gente sabe que já é um território complicado por conta da presença da Turquia, a presença austríaca, então tem toda uma questão também nacionalista e imperialista, justamente em um território que tem aí uma grandiosa quantidade, uma pluralidade multiétnica e cultural, que vai fazer com que cada povo, cada etnia tenha, de certa maneira, aí, as suas particularidades e peculiaridades, tá? Mas o estopim em si se deu principalmente aí quando? Não é nem a guerra da Grécia contra contra a Turquia, ou depois a guerra da Grécia, a segunda guerra dos Balcãs, que vai acabar envolvendo aí a luta contra a Bulgária. Aí a situação está diretamente relacionada ao domínio da Áustria-Hungria nesse território. Então a Áustria-Hungria dominava uma parte da Sérvia, conhecida aí como Bósnia. E aí, para tentar acalmar toda essa questão beligerante que tinha envolvido aí Grécia, Bulgária, Sérvia, Romênia e o Império Turco Otomano, o arquiduque Francisco Ferdinando, austríaco, foi fazer uma visita aí em julho de 1914 e adivinha só, o cara tá lá andando, chega um atirador, um jovem estudante sérvio chamado Gravilho Príncipe e acaba alvejando a esposa do imperador, ou melhor, do herdeiro, do arquiduque, e o próprio arquiduque. O cara morreu. E aí acaba acontecendo o quê? A partir daí, a gente percebe então que a Áustria-Hungria, morreu, infelizmente morreu, ok, morreu na Sérvia, tudo bem. Então agora a Sérvia prendeu, o cara prendeu, tá aqui. Manda ele para nós. Não, nós não vamos mandar, ele vai ser julgado, condenado aqui. Ah, vocês não vão mandar, então nós vamos declarar guerra. E aí começam as declarações de guerra. Claro que a Áustria-Hungria vai declarar guerra à Sérvia, sabendo que a Sérvia tem apoio da Rússia. Mas a Áustria-Hungria não é boba nem nada, tem apoio da Alemanha. Ela possui apoio da Alemanha. Aí fica fácil. A Alemanha que está crescendo, que está imponente aí na Europa, aí até eu declaro guerra, seja lá para quem for, até para os Estados Unidos eu declaro guerra. E aí começam as declarações de guerra e a entrada da Alemanha na Bélgica, que vai forçar então a declaração de guerra da França e da Inglaterra contra a Alemanha. E a Itália fica naquela ali assim, Fica naquela tipo água de salsicha. Ah, não sei se eu vou para lá, não sei se eu vou para cá. Fica neutra, fazia parte da Tríplice Aliança, fica neutra. Aí até que no momento de 1915, a Itália vai falar assim, bom, já sei para que lado que eu vou pro lado da Tríplice Entente. Era para ficar do lado da Tríplice Aliança, tá?
Então, olha só, em relação a toda essa questão aí vinculada às declarações de guerra, tá? A Alemanha e a Áustria-Hungria contra a Sérvia, a Alemanha também ataca a Rússia num fronte oriental e a França no fronte ocidental, tá? Como é que está dividida a Europa nesse contexto? Ó, então você vê onde estrategicamente está a Alemanha, está por isso de dois frontes, tá? Por isso de duas frentes aqui de batalha, certo? Ó, um fronte oriental e o fronte ocidental contra a França. Ficaria um pouco mais complicado de invadir a Inglaterra, mas a Alemanha vai fazer alguma coisa assim para tentar bloquear a Inglaterra. Vai criar um instrumento chamado submarino, tá? Em relação aí, ó, às fases do conflito, nós temos basicamente duas grandiosas fases. A primeira é conhecida como Guerra de Movimentos, onde tem essa movimentação de tropas francesas e também alemãs. E a segunda é a fase chamada de trincheiras, que vai de 1915 até praticamente 1918, até quando termina a guerra, que é esse processo todo que vai culminar em quê? No entrincheiramento. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma imagem como é que era a trincheira, ó, tá vendo? Então o cara tá ali entrincheirado, tá protegido, né? Porque essa aqui é uma nova guerra, não é mais aquela guerra antiga, onde fica um exército de um lado, exército do outro lado, cada um dá um tiro para lá, tipo, não. Essa aqui tem armas que são muito potentes, que pode eliminar batalhões, né? Simplesmente uma arma, só uma rajada de metralhadora pode acabar com isso tudo, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Então a gente percebe que no ano de 1914 temos ações muito contundentes que vão caracterizar esse avanço da Alemanha. A Alemanha sai vitoriosa nessa primeira etapa aí, principalmente no ano de 1914. A Inglaterra tem que mobilizar milhares de pessoas, e até eu diria para vocês assistirem ao filme 1917, me contar como é que é ele, porque eu ainda não assisti, estou bem curioso. E aí, no ano seguinte, 1915, a Alemanha continua com a sua investida criando o submarino, que vai acabar com o bloqueio marítimo que a Inglaterra acabou impondo e se torna uma grandiosa ameaça. Também 1915 é um ano importante porque é a primeira vez que é utilizado gás venenoso na Batalha de Ypres pelos alemães contra a Tríplice Entente. E aí a gente percebe que a Itália deixa então a Tríplice Aliança e vai para a Tríplice Entente. Por que a Itália fez isso? Queria saber. Alguns pintores, como Otto von Dix, imortalizou essa fase da guerra aí, marcada pelo uso de máscaras para se defender aí dos gases venenosos. E aí, nos anos que vão se passar, nesse contexto em que está acontecendo a guerra de trincheiras, a gente percebe alguns avanços dos aliados da Tríplice Entente, como são chamados aí, como são conhecidos como aliados, para fazer a Alemanha diminuir cada vez mais. Claro que, sem sombra de dúvidas, tem um aspecto que é muito importante aí em 1917, que é a entrada dos Estados Unidos na guerra. A partir do momento que os Estados Unidos entram no conflito, aí sem sombra de dúvidas, isso automaticamente vai beneficiar, vai pesar para o lado da Tríplice Entente, tá? 1917 é o ano que a Rússia sai do conflito. Por que a Rússia saiu do conflito? Porque basicamente a Rússia não tinha, segundo a população russa, não tinha por que estar na guerra. Mas esse é um assunto para uma próxima aula, tá? Rússia sai da guerra em 1917, Estados Unidos entra na guerra em 1917, um ano depois a guerra está terminada, é assinado um armistício aí em que a Alemanha se rende. E aí, depois dessa situação, onde muita gente passa a comemorar tudo isso, nós percebemos que está na hora, então, de formalizar o quê? Formalizar tratados para que a guerra não acontecesse novamente, tá? Você que está aí vendo, depois você pode pegar essas características também aqui, tá? Da guerra. Aqui vocês podem fazer essas anotações aí, fiquem bem à vontade, tá? Depois eu vou passar esses slides para vocês também, é só me pedir, tá? Aí, tá, como é que nós vamos definir? Vamos fazer o Tratado de Versalhes, vamos embora, vamos lá. Vamos criar esse tratado, fizeram tratados com todos os países que estiveram na guerra, mas o Tratado de Versalhes caracterizou-se principalmente por uma grandiosa quantidade de cláusulas
que impuseram à Alemanha não somente aceitar a derrota, mas aceitar a humilhação, é claro, e a possibilidade, de certa maneira, de nunca mais crescer, melhorar a sua condição militar e vir a enfrentar os países. Na verdade, se a gente parar para pensar, o Tratado de Versalhes foi o que acabou estabelecendo a Segunda Guerra Mundial. Não é verdade? Não é verdade? Mas Segunda Guerra Mundial é um assunto para uma próxima aula. Fechou? Beleza? Nessa próxima aula que a gente for falar do Tratado de Versalhes, aí a gente fala sobre as principais cláusulas. Beleza? Tranquilo? Não esqueça do desafio, certo? Valeu? Tamo junto. Beijo do gordo. Uou!